Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, por este lugar, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua presença aqui, Senhor. Palpável, Deus, o Teu Espírito Santo, Deus, obrigada. Senhor, que o Senhor venha, Deus, e invada o nosso coração, que a nossa alma, Senhor, esteja disponível ao Senhor, Pai. Que o Teu lugar, Senhor, seja lugar, Deus, de honra, Senhor, nas nossas vidas. Eu consagro, Deus, essa manhã ao Senhor, declarando, Deus, o Teu senhorio, a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor em nos trazer neste lugar para ouvir a Tua voz, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Queridos, eu estou emocionada essa manhã. Normalmente eu subo aqui e consigo falar, mas hoje Deus me tomou. Sou muito grata a Deus pelo que Deus tem feito neste lugar. Quem olha essa igreja e essa conferência, muitas vezes não sabe os caminhos árduos que tiveram que acontecer para se chegar nesse lugar. A obediência, para poder se conquistar a abundância. Mas é muito bom fazer parte de tudo aquilo que Deus tem feito. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui hoje, agradecer ao pastor Sidney pelo convite, honrar a vida do meu esposo, do meu filho, que estão aqui, e a todos vocês, que Deus abençoe. O tema que me foi proposto era para falar de fé ou de abundância. E a pergunta é, será que é possível falar de um sem o outro? Viver um sem o outro? E essa manhã, a pergunta que eu tenho para vocês é, quem aqui gostaria de aceitar Jesus? Tati, essa pergunta é meio estranha, não sei se você sabe, a maioria das pessoas que estão aqui hoje são majoritariamente pastores, pessoas que trabalham no ministério. Mas outra vez eu pergunto, quem aqui hoje gostaria de aceitar Jesus? Fé é a chave de todas as coisas, mas muitas vezes vivida de forma parcial. E a abundância, por vezes, é algo que é vista de forma distorcida. Então, quando a gente olha a palavra de Deus do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, a gente vê um padrão poderoso na lógica da abundância. Deus é a abundância. Deus é o manancial de vida. Deus é a fonte. Quando a gente lê o Salmo 36, 8, 9, diz assim: fartam-se da abundância da tua casa, e na corrente das tuas delícias lhes dás de beber, porque em ti está o manancial da vida. Então, qual é a lógica tão explícita a nós, mas por vezes nos escapa no nosso dia a dia? Deus cria abundância, o pecado ele cria a escassez, Deus restaura a abundância transborda para os outros. Então Deus cria a abundância, o pecado causa a escassez, Deus restaura a abundância transborda para os outros. Deus cria a abundância. Quando nós efetivamente entendemos o significado do que é abundância,
nós entendemos que a abundância é o estado original da criação. Tudo que Deus cria é abundante. Em Gênesis, quando a gente vê Adão, o Éden, Adão não era abundante porque possuía muitas coisas. Adão era abundante porque ele tinha a presença de Deus. A presença de Deus. A presença de Deus. Deus falava com Abraão, Deus se revelava para Abraão, Deus andava no jardim. A verdadeira abundância não é ter acesso às bênçãos, mas ter acesso ao próprio Deus. Todo o resto, queridos, é efeito colateral. E a gente olha normalmente para a abundância como se a abundância fossem as bênçãos, as igrejas cheias, a cura. Isso são efeitos colaterais de uma vida vivida em abundância, de uma vida vivida na presença de Deus. Então, algo importante da gente entender essa manhã é que a primeira imagem da criação, ela não é sobre sobrevivência, ela é sobre abundância. A gente deveria olhar para a criação e ver que Deus não cria Adão em um deserto para que ele provasse o seu valor. Ele o coloca num jardim já preparado. Queridos, isso precisa mudar a forma com que a gente vê a nossa vida, pela forma com que a gente caminha pelos nossos dias. A gente tem algo em nós sobre meritocracia. Se eu fizer direitinho aqui, Deus vai me abençoar. Se eu trabalhar muito, Deus vai me abençoar. Essas coisas, elas são efeitos colaterais. Fazem parte das promessas. Se nós plantarmos, colheremos. Mas nós não estamos falando do ordinário aqui. Nós estamos falando de abundância. Overflow. Transbordo. Para vivermos a abundância, nós precisamos ter posicionado as ações, o que vem primeiro e o que vem depois, de uma forma clara. A abundância, ela precede o trabalho. Eu vou repetir, porque isso é tão vital nós entendermos para vivermos realmente uma vida em abundância. A abundância, ela precede o trabalho. Quando nós vemos a história de Davi, Davi tinha um relacionamento com Deus. Davi recebe uma mensagem de Samuel dizendo que ele viraria rei. O que é isso naquele momento? É a abundância. Todo o resto é efeito colateral. O relacionamento com Deus fez Deus criar a abundância na vida de Davi. Deus cria a abundância. E ele declara: Davi, você vai virar rei. Quando Davi matou o gigante, talvez ali a gente pudesse ver, nossa, quanta abundância. Ele matou um gigante. A abundância não estava ali. Aquilo era efeito colateral. A abundância já tinha sido criada no momento em que Deus determinou, a palavra foi liberada, a intimidade entre Davi e Deus revelou: olha, você viverá isso, isso e aquilo.
Todo o resto que Davi viveu, as dificuldades, os dias maus, as vitórias, o reinado, é consequência da abundância que Deus criou. Então, a abundância, ela precede o trabalho. Eu lembro que, quando eu era mais nova, eu queria casar. Sempre tive o sonho de ter uma família, filhos. E quando eu era jovem, minha vida estava bem bagunçada nessa área. E eu resolvi falar: Deus, eu não aconselho isso, mas eu resolvi falar: Deus, eu só vou namorar agora o homem que for para eu casar. Essa minha fala levou 10 anos, só para deixar registrado aqui. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é, naquela época, o meu relacionamento, a minha abundância, ela estava no meu relacionamento com Deus. E naquela época, Deus criou a abundância sobre a minha vida. Como? Quando eu estava buscando para saber se Deus me daria um marido, Deus me deu Isaías 62, e eu lembro dessa palavra. E por essa palavra, eu vivi todos esses anos. Não era fácil ter tomado uma decisão e tentar perseguir aquilo. Mas eu estava vivendo dentro de uma abundância. Eu sabia que Deus já tinha me falado o que ia acontecer. Era fácil esperar o caminho? Não, não era. Mas, queridos, Ele te dá outra perspectiva sobre absolutamente tudo que vem na sua direção. Então, nós precisamos buscar a abundância de Deus nas nossas vidas, não nas coisas que estão acontecendo, mas a abundância daquilo, da revelação de Deus sobre nós, da presença de Deus sobre nós. José tinha abundância antes mesmo de ser rico. Na prisão, como escravo, no anonimato. A Bíblia fala que o Senhor era com José. A presença, ela precede a prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Então, na Bíblia, a abundância não é possuir muito. É carregar muito de Deus. É carregar muito de Deus. Mas o pecado gera escassez. E que pecado é esse? Poderia citar inúmeros aqui, mas eu quero colocar todos eles debaixo de um único guarda-chuva. E Deus tem falado muito comigo esses tempos sobre isso. O nosso pecado é porque, assim como a Érica falou, nós temos vivido segundo a nossa vontade, nós nos acostumamos no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa vida pessoal, com o nosso casamento, com as coisas que nos são costumeiras. E a gente tem vivido de mim, por mim e para mim são todas as coisas. Ao invés de viver dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Queridos, esse é todo o resto, a traição, os ciúmes, está absolutamente a preguiça, estão debaixo desse guarda-chuva. É a partir do momento que a gente para de olhar para a vontade dele, que a gente para de entender que o que a gente está fazendo aqui é para a glória dele, absolutamente tudo. Sim,
temos o benefício de sermos abençoados neste processo. Mas absolutamente tudo que nós fazemos, com quem casamos, para onde vamos, com quem trabalharemos, o que falaremos, quando alguém falar conosco, como reagiremos, como tomaremos uma decisão, todas essas coisas deveriam estar à luz do que é para a honra e para a glória do nome dEle. E nós temos agido, mas não estou sentindo que isso é para mim. Não, gente, não consigo, não aguento, não quero. Eu vou ficar aqui mesmo, tá bom assim. Querido, a gente precisa se chacoalhar. A gente quer viver uma vida sobrenatural, mas a gente vive com a nossa mente no natural. E a gente acha que isso vai mudar alguma coisa. E é por isso que o pecado traz a escassez. Porque justamente porque estamos vivendo no nosso natural, querendo o sobrenatural, nós vivemos sobre a nossa força. E no momento que nós vivemos sobre a nossa força, a gente começa a ter pensamentos humanos, medo, incertezas, dúvidas. A gente começa a gerar na nossa vida problema, 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 problema. Queridos, os problemas eles já vão vir. A Bíblia fala que os dias maus vêm para os justos e os não justos. Mas a questão é como é que a gente quer passar por isso. Em abundância ou em escassez, medíocres. Outro dia eu compartilhei com o pastor Sidney e a liderança da igreja. Eu entrei numa igreja, queridos, tinha 20 membros. E eu fui convidada para pregar nessa igreja. E para a glória de Deus, o mesmo espírito que eu senti lá, eu senti aqui hoje. E por isso eu chorei. Eu entrei naquela igreja e eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. O Espírito de Deus estava naquele lugar, tinham 20 pessoas. Aquele pastor fazendo a diferença genuína, verdadeira, transformadora na vida de 20 pessoas. Ao invés de ter uma igreja com 1000 pessoas, e tudo performar de acordo com o cronograma. Mas e a presença de Deus? A presença de Deus, a abundância de Deus, ela precisa existir antes mesmo do palco existir. A presença de Deus, ela precisa estar em cada detalhe, como cada coisa foi pensada para que o palco existisse. A abundância de Deus é a presença, é o buscar, é o direcionamento, é o todo dia. Precisa chacoalhar esse esqueleto aí, esse espírito, e entender que você não sabe nada. Nós não sabemos nada. Por quantas vezes Cristo fez milagres? Por quantas vezes Cristo fez milagres? E ele falava assim, vá e não fala para ninguém. Então, se nós pegarmos essa passagem, a gente não precisa mais perguntar para Cristo. Porque Cristo já falou, olha, não fala nada para ninguém. Mas tem uma vez que Deus falou, mas e se me perguntarem? Ele falou, vai lá e fala, que foi o Senhor dos Exércitos. Queridos, Deus é plural, multiforme, Ele é soberano, Ele é o eu sou. Ele não está dentro de uma caixa. Quando ele fala do Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Não é uma vez por semana, uma vez por mês, agora eu já sei.
São todos os dias. E a nossa arrogância de acharmos que nós conhecemos o que Deus quer sem buscá-lo apenas porque nós estamos acostumados com esse aquário. O deserto, queridos, sem presença, é apenas deserto. E a gente precisa parar de romantizar a escassez, porque muitas vezes a gente faz isso. Então, às vezes como líderes, como pessoas que estão dentro da igreja, a gente passa por dificuldades e a nossa vida não está lá muito conectada, mas a gente está habituado com Deus. Então a gente sabe que tem momentos difíceis. E aí a gente fica romantizando a escassez, no sentido de, é assim mesmo, não sei. Conformados. É triste. Trabalho sem a presença é apenas trabalho. Anonimato sem presença é apenas esquecimento. O que transforma esses ambientes são a presença de Deus. A gente acha que qualquer sofrimento produz maturidade. A Bíblia ensina que o sofrimento por si só não produz abundância. O deserto com Deus produz dependência. Com Deus. Existe uma diferença de passar pelas coisas. Com Deus. A prisão com Deus produz propósito. O vale com Deus produz caráter. O sofrimento com Deus produz transformação. Queria contar rapidamente uma história que eu passei logo que o meu filho nasce. Ele tinha algo que a gente não sabia se poderia ser algo terrível ou algo possível de ser curado. E eu lembro que eu e o meu marido, teve um dia que a gente orou 6 horas consecutivas. E a gente achava esse dia que a gente ia desmaiar. Mas foi um tempo de entrega total e absoluta, porque nós estávamos buscando a abundância de Deus. Antes da cura existir, a gente precisava da abundância. E, passado alguns dias, a gente orava na madrugada, 1 hora toda noite. E se desse 50 minutos e a gente já não aguentava mais por conta do sono, 1 hora. Até que uma noite Deus falou, pode perguntar, que agora eu responderei. E no dia seguinte de manhã, a gente abriu a Bíblia e Deus não só falou a doença que ele estava passando, mas também que ele ia o curar. Alguns dias depois, uma amiga minha foi em casa. E eu contei para ela o que tinha acontecido. E ela me perguntou, ela falou, Tati, por que você não falou nada? Queridos, e eu falei para ela, porque não teria palavra sua que poderia trazer a abundância que eu precisava. Eu sei, queridos, que muitas vezes Deus usa pessoas para falar conosco. Nós somos ferramentas, nós somos canais na mão do Senhor. E isso é maravilhoso. Nós precisamos continuar fazendo isso. Mas tem coisas que é só você e Deus. Porque como você saberá quando e quando não é barulho? Tem coisas que é só você e Deus. Tem coisas que, assim como Eclesiastes, nós precisamos de um tempo para estar junto, mas de um tempo para estar separado. Então a abundância, querido, ela vem, ela precede, ela precisa preceder o trabalho. A partir do momento que você sabe o que Deus tem para a sua vida, a partir do momento que você não sabe se segue com a igreja
ou se junta a outra. Se você precisa estar num momento que Deus quer fazer você crescer, ou está em te levar para um lugar secular. Eu não sei. Deus é criador, criativo. A forma com que Ele faz as coisas é só dele. Seja como for. Se você acha que você não encontrou abundância na sua vida ainda, é simplesmente porque você ainda não tem o que Deus tem para você. Então vai buscar. E cada dia será um novo dia. E o lindo e o delicioso de viver com Deus é que hoje Ele vai te dar algo. E vai passar um tempo e Ele vai te dar outro algo. E nós vamos vivendo segundo a abundância de Deus. Então, quando nós olharmos para a nossa vida, a gente não vai falar, a gente viveu um momento abundante ali. Não. A gente tem uma história de abundância na nossa vida. Porque seja quando estávamos na prisão, ou seja, quando estávamos nos melhores dias, nós estávamos dentro da promessa do Senhor, do caminho, da direção. Queridos, não se esqueçam da vida de Paulo. Paulo cantava e Paulo dançava dentro de uma prisão. A gente não pode esquecer do porquê. O que Paulo tinha? Ou era doido, ou ele tinha abundância. Antes de Paulo ser preso, ele recebe uma palavra. Ele fala: Paulo, você vai para pregar em toda a Macedônia. Quando Paulo é preso, ele tinha passado só pela primeira cidade. Ainda tinha a Macedônia inteira para ele pregar. Então ele estava cantando, dançando, por quê? Porque ele já tinha abundância, querido. Existe uma diferença de você passar pelas dores da vida, quando você tem a abundância, quando você tem a intimidade, quando você tem a palavra de Deus, quando Deus se revela a você. Os próximos passos são só efeitos colaterais. Então, nessa manhã, quero repetir a minha pergunta do começo. Você gostaria de aceitar Jesus hoje? Ele é tudo, queridos. Tudo que nós precisamos. Tudo. Se você veio para essa conferência e você tem recebido ferramentas, isso são efeitos colaterais de uma oração, de um pedido, de uma comunhão traçada lá atrás. Se você está aqui e nem sabe por que você está aqui, começa a buscar abundância na sua vida, para que cada passo você olhe para as coisas que estão acontecendo na sua vida e fala: isso é a resposta daquilo que eu pedi. Deus, você está fazendo assim, mas eu sei que é por causa daquilo. E a gente vai vivendo, olhando para a vida de outra forma. É uma vida satisfeita na dor e na alegria. Você quer aceitar Jesus hoje? Que Ele nos abençoe e derrame sobre nós a abundância da sua presença todos os dias, em nome de Jesus.